dia, nós somos o Grupo Artemis e esse é o nosso projeto sobre a Lua. Então vamos fazer jus? Então vamos lá? Lua, nosso único satélite natural aqui da Terra, distanciado por aproximadamente 384 mil quilômetros. O seu diâmetro é de aproximadamente 3.500 quilômetros. Por essa razão, o seu tamanho é 80 vezes inferior ao do planeta Terra. Ao contrário do planeta Terra, a Lua não possui atmosfera. Sua superfície permanece ilesa por milhões de anos, exceto as crateras causadas pelas colisões dos meteoritos. O tempo gasto para a realização do movimento de rotação é o mesmo que para o de translação. No movimento de rotação, a Lua gira em torno de si mesma, sendo necessários 27 dias e 7 horas. Esse corpo celeste é visto da Terra e exibe várias fases. Mesmo assim, sempre expõe a mesma face. Sua origem ainda é em partes uma incógnita para nós, embora tenhamos hipóteses sobre a sua formação. Essa é a principal teoria aceita. É de 1965 e considera que um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, tenha se colidido com a Terra quando estava em formação e ainda era uma bola quente e pastosa. E com isso, há 4,5 bilhões de anos, um pedaço do globo terrestre teria dado origem à Lua. Há ainda variações dessa teoria, que consideram que detritos dessa colisão se acumularam ao redor da Terra e formaram a Lua. Essa Lua primordial era bem diferente do nosso satélite atual, pois ainda estava em estado de fusão, ou seja, era formada por magma, e com o tempo foi se cristalizando. Devido à interação gravitacional Terra-Lua, as velocidades de translação e rotação diminuíram ao ponto de se tornarem iguais, mantendo assim a mesma face da Lua em direção ao planeta Terra. É por isso que sempre vemos o mesmo lado do nosso satélite natural. As fases da Lua representam as diferentes formas que vemos o satélite daqui do planeta Terra ao longo de um ciclo. Apresenta 4 fases: a Lua cheia, a minguante, a nova e a crescente. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. E cada uma delas faz parte do período de rotação e translação durante 7 dias e no final, há 27 dias e 7 horas. A Lua nova é quando não conseguimos observar o satélite, pois ela está localizada entre o Sol e o planeta. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 e se pondo por volta das 18 horas. Na Lua crescente só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade e por isso ela é denominada um semicírculo. A Lua cheia é ela em sua totalidade. A Terra está entre o Sol e a Lua e com isso nós conseguimos observá-la inteira. Ela nasce aproximadamente durante o meio-dia e se põe à meia-noite. E por fim, a Lua minguante, ela está novamente em um período de 1/4 da sua totalidade, assim como a Lua crescente, só que neste período ela está desaparecendo novamente para iniciar uma outra rotação e outra translação. O eclipse é um evento astronômico que acontece quando a posição de um objeto celeste em trânsito coincide ou atravessa outro corpo celeste que está mais distante. Nós temos duas categorias de eclipses, os eclipses solares e os eclipses lunares. Os solares podem ser totais, que é quando a Lua cobre totalmente a luz solar, projetando a sua sombra sobre a Terra. Os parciais, que é quando a Lua não fica totalmente alinhada com o Sol, então ela cobre uma parte só da luz do Sol. E os anulares, que é quando o tamanho aparente da Lua não é suficiente para cobrir toda a luz solar. E nos lunares nós temos os penumbrais, que é quando a superfície da Lua fica levemente escurecida ao atravessar pelo cone de penumbra da Terra. Os parciais, que é quando somente parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua. E também temos os totais, que é quando toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra. Desde a era pré-histórica, o homem olhou para o céu e se vê na necessidade de marcar todos os acontecimentos. Sempre que eles olhavam para o céu, eles viam aquela bola gigante brilhando toda noite, e desde então eles resolveram marcar as datas e os períodos. O primeiro mapa noturno remonta de 16.500 anos atrás, mostrando o chamado Triângulo de Verão. É um asterístico astronômico que é em formato de triângulo. A partir da Grécia Antiga, começaram o estudo dos astros e a produção de ferramentas para melhor observação e predição dos fenômenos até chegarmos ao que temos da astronomia moderna. E há exatos 50 anos, o homem realizou uma ambiciosa tarefa de chegar à Lua.
A missão Apollo 11 da NASA deixou o planeta Terra no dia 16 de julho de 1969, chegando em solo lunar 4 dias depois, no dia 20. O evento, considerado extraordinário e promissor, se repetiu poucas vezes, tendo tema de, às vezes, teorias de conspirações. Falando sobre as viagens até a nossa amada Lua, você deve conhecer muito bem a NASA, ou melhor, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em português. Ela foi responsável por levar o homem ao espaço e até mesmo na Lua. Bom, ela foi criada pelos Estados Unidos para derrotar a União Soviética na corrida espacial na época da Guerra Fria. Como eu já havia falado, a NASA foi responsável por levar o homem até a Lua, mas ela não conseguiu de primeira. Foram precisas 10 tentativas e na 11ª, a tão famosa Apollo 11, em 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez. Já na Apollo 17, em 1972, foi a última missão do programa Apollo na NASA, onde ocorreu a última viagem tripulada em solo lunar. Bom, agora vamos falar algumas das mais marcantes missões da Apollo. Primeiro, a Apollo 1. Obviamente, foi a primeira missão da Apollo, mas eles não obtiveram muito sucesso com ela, pois o foguete nem chegou a decolar, pois antes disso ocorreu um incêndio na cabine de comando e os astronautas morreram, infelizmente. A Apollo 8 foi a primeira missão a levar o homem à órbita lunar, e isso foi um grande marco para a NASA. E felizmente, todos os astronautas que estavam nessa missão saíram de lá vivos. A Apollo 11, a tão famosa missão, foi em 1969 e os astronautas Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram na Lua pela primeira vez. Foi um grande marco para a história e para a história da NASA também. A Apollo 13. Essa missão ficou conhecida pela seguinte frase: ouçam, nós temos um problema em português. Pois nessa missão ocorreu uma explosão no módulo de serviço durante a viagem, mas felizmente os 3 astronautas que estavam no foguete saíram vivos de lá. E por último, e não menos importante, a Apollo 17, que foi a última missão tripulada até solo lunar, que ocorreu em 1972, organizado pela NASA. Bom, agora vamos falar um pouco do projeto Artemis, que é o nome do nosso grupo por coincidência. O projeto tem envolvimento entre os Estados Unidos, com participação do Brasil. Esse projeto, 50 anos após o primeiro pouso na Lua, a NASA vem desenvolvendo ele pela primeira vez, a primeira mulher pisar em solo lunar. Em 2024, essa missão está sendo programada. E tomara que dê tudo certo. Mesmo após 50 anos da missão Apollo, quando Neil Armstrong deu o pequeno passo para o homem, mas o gigantesco passo para a humanidade, ainda há quem ache que esse fato é na verdade um mito. Tempos em tempos, diversas pesquisas de opinião são realizadas ao redor do mundo para medir o quanto as pessoas acreditam ou não no sucesso das missões Apollo. O nível de descrença varia de 5% a 57%. Este último impressionante número foi dado pelo levantamento da VTSLMI, um instituto de pesquisa de opinião da Rússia, e deve refletir, sobretudo, os esforços da contra-propaganda da Guerra Fria, quando a União Soviética derribou os Estados Unidos na chamada corrida espacial. Um outro levantamento semelhante foi feito pela Gallup nos Estados Unidos e aponta que 6% dos americanos não acreditam que o homem tenha chegado até a Lua. E no Brasil, 1 a cada 4 brasileiros também acreditam que isso foi um mito. Mas por quê? Há quem diga que seria impossível chegar até a Lua, porque ela se trata de uma bola de luz. Até outros tentando provar por A mais B que seria sim possível levar o homem até lá. O problema, segundo ele, seria trazer o homem de volta até a Terra. Também há quem diga que as imagens televisionadas foram falsas, porque a bandeira dos Estados Unidos não se mexeu, ou ainda que a pegada foi tudo errado, ou ainda que a tecnologia da época não permitiria tal ato. Vamos às verdades. Não tem conspiração. Até hoje 12 pessoas pisaram na Lua. Todos homens, todos norte-americanos. Em ordem: Neil Armstrong e Buzz Aldrin, na Apollo 11, de 21 de julho de 1969, ficaram 2 horas e meia na órbita da Lua e em solo lunar. Pete Conrad e Alan Bean, na Apollo 12, em 19 de novembro de 1969, e ficaram no solo lunar por 7 horas e meia. Alan Shepard e Edgar Mitchell, na Apollo 14, no dia 5 e 6 de fevereiro de 1971. David Scott e James Green, na Apollo 15, do dia 31 de julho a 2 de agosto de 1971 também. Os dois foram os que mais ficaram em solo lunar até agora. Ficaram em torno de 18 a 19 horas.
John Young e Charlie Duck, na Apollo 16, dia 21 até 23 de abril de 1972, na Apollo 16. E a última missão Apollo, com Eugene Cernan e Harrison Schmitt, na Apollo 17, entre 11 a 14 de dezembro de 1972. Ficaram em solo lunar por 20 horas. Como ainda pode haver dúvidas para as perguntas citadas anteriormente, a gente deixou aqui nesse slide as respostas, mas além disso a gente queria contatar alguém que realmente esteve na Lua para contar essa experiência para vocês. Então vamos lá? Hey, Charlie Duck. Thank you. Hello, everybody. This is astronaut Charlie Duke. I received your email, and you were requesting a short video of me telling about my moonwalk 49 years ago. I'll be happy to give you a few minutes here about my experience. We landed in a place called Descartes, which was in the mountains of the moon, almost in the center of the moon, which puts the Earth directly over our head. We just looked up as we stood on the surface of the moon, this gray, rough surface, and you looked at the horizon. It was very clear because there's no atmosphere on the moon. But in the 1/6 gravity, we felt very, very light. It was difficult to maintain your balance. The moon was a gorgeous place to me, magnificent desolation, as Buzz Aldrin has called it. It was mostly gray in color, very rough, covered with rocks, this very fine lunar dust we called the lunar regolith. You never sank in very far, though. You only a couple of inches into the surface as you walked around. You always left your footprints, so you never worried about getting lost up on the moon. We didn't want to come home. We were having so much fun. We looked off to the left, and we could see Stone Mountain off to the south, about 4 miles, a destination that we reached, actually, on the second day on the moon. As we looked out at the horizon, as I said, it was very clear and sharp, and the break between the moon and the blackness of space was very exciting to see, and a huge contrast between the brightness of the moon and the blackness of space. When the sun's shining on the moon, you can't see the stars. You just look up and see the blackness of space. So we were always there during the daylight. And so as we walked around the moon, we had very bright a day, but the sky was just ink black, and a very, very big contrast. So I recommend you go on YouTube and just Google Charlie Duke on the moon or astronaut Charlie Duke. There are many, many videos will come up showing our landing, showing our lunar surface activity. And there's one called Apollo 16 Remastered. It's 2.5 hours or thereabouts. And so you can draw from all of that, a lot of experiences and a lot of my comments. So I wish you well on your project. All the best to all of you, and God bless you. Have a great day. Há quem diga que somos atualmente influenciados pela Lua, até mesmo pelo dia, horário e região em que nascemos. Juntamente com o Sol e nosso ascendente, a Lua é um dos principais fatores para a formação da nossa personalidade. Isso pode ser apontado através de mapa astral. O mapa astral ele vai mostrar em qual signo está a nossa Lua e assim a relação com as nossas emoções, sentimentos, instintos. Quer dar uma espiadinha no lado obscuro da Lua? O lado obscuro da Lua é um hemisfério que a gente não pode ver aqui da Terra, em decorrência que o movimento da Lua de rotação está junto com o da Terra. Toda a superfície da Lua recebe a luz do Sol durante 2 semanas e depois fica 2 semanas de noite. E o por muitos denominados lado escuro da Lua recebe a luz durante a fase da Lua nova.
Esse hemisfério lunar foi fotografado pela primeira vez pela sonda espacial Luna 3 em 1959 e primeiramente observado por olhos humanos na missão espacial Apollo 8 em 1968. O hemisfério possui diversas crateras, que são os resultados de impactos na sua superfície, inclusive uma das maiores do Sistema Solar, que é a bacia do Polo Sul Aitken. Astronautas nunca pisaram no lado obscuro da Lua, e é por isso, e não pela ausência de luz, que esse lado é chamado o lado obscuro. Embora uma das missões de Apollo que foi cancelada, planejou ir no lado obscuro da Lua um dia. A possibilidade de realização de um pouso tripulado nessa região nunca agradou os responsáveis pela missão espacial americana, já que quando eles estivessem na Lua, eles ficariam incomunicáveis com a Terra. A Lua também interfere diretamente nas marés, em razão das águas oceânicas serem atraídas pelo deslocamento orbital do nosso satélite. O planeta Terra exerce uma força de atração sobre todos os objetos que estão no nosso planeta, inclusive chega até o nosso satélite natural. No estudo de Newton foi dada a existência de uma força de atração, e que essa seria universal entre todas as matérias e todos os corpos. Mais tarde, essa descoberta de Newton foi chamada de Lei da Atração Gravitacional Universal. Essa lei nos diz que todos os corpos se atraem mutuamente, com uma força proporcional ao produto de sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância. A força gravitacional de atração entre dois corpos é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Newton também propôs em seus estudos que toda força gera uma reação. Firmado nessa questão, é possível notar que a atração de força entre dois corpos deve ser correspondente ao produto de suas massas. Deve ser correspondente para que haja um equilíbrio entre eles. Seguindo esse exemplo, chegamos nas marés. Elas surgem em decorrência disso, da atração que a Lua exerce nas águas dos oceanos, e em menor escala da atração gravitacional do Sol, sabendo também que a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra na mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Olá, Rebeca, Maria Clara, Vitória, Alice e Júlia. Fiquei sabendo que vocês estão fazendo um projeto sobre a Lua, né, e querem algumas informações sobre isso, em especial também sobre astronáutica, né? No meu voo espacial, eu não fui à Lua, eu fui à Estação Espacial Internacional, e a estação ela fica circulando na Terra numa órbita inclinada de 51 graus com relação ao Equador. A gente dá uma volta na Terra em 90 minutos. 1h30, ou seja, você passa 45 minutos do lado do Sol, 45 minutos do lado da noite e assim vai. Então eu fiquei lá durante 10 dias, minha missão, né, no espaço, eu sou um especialista de missão, que é um tipo de um engenheiro de voo, e é basicamente cuidar dos sistemas da espaçonave, manter os sistemas funcionando, reconfigurar, fazer a manutenção e assim por diante. Existem muitas coisas interessantes sobre a Lua, né? Inclusive a última missão, né, a Lua começou, né, as viagens para a Lua começaram numa ordem do presidente Kennedy lá nos Estados Unidos, que ele falou que nós escolhemos ir para a Lua até o final da década, né, da década de 60, 1960, até o final da década, né, e fazer outras coisas, não porque é fácil, mas porque é difícil. Essa é uma parte importante de a gente ter em mente, né, as dificuldades que nos ajudam a evoluir na vida. Então, a partir daquele chamado do presidente Kennedy, lá em 1961, na Universidade de Rice, né, os Estados Unidos conseguiram colocar o primeiro homem à Lua, né, na Lua, em 1969. Estava lá o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. E logo depois seguiram-se outras missões, né, foram 6 missões até 1972, quando o Eugene Cernan tirou o pé da Lua pela última vez. E nunca mais o ser humano retornou à Lua até agora. Em 2024 existirão outras missões para a Lua. Essa faz parte do programa Artemis dos Estados Unidos. O Brasil participa também. Quem sabe aí no futuro vocês não sejam astronautas e vão lá visitar a Lua e cumprir a sua missão para o país e para o planeta, né, como astronautas na Lua. E vão ter outras missões mais distantes, como Marte e etc. O futuro está à frente de vocês e tudo isso depende de uma coisa: estudar. Depende de vocês se dedicarem para chegar lá. Então, como minha mãe falava, estudem, né? Trabalhem, persistam, sempre façam mais do que esperam de vocês, vocês conseguem chegar onde quiser, inclusive a Lua. Tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.